Bom dia, começamos mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe que nós somos em 3 apresentadores, Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Nós estamos direto do estúdio do Piracicaba hoje, o nosso parceiro, e quem nos acompanha também é o Pedro, aí na edição. Você já sabe que você não só pode, como deve fazer perguntas, né, para que a gente repasse essas perguntas aí ao nosso entrevistado e também, é claro, passe para nós sugestões de temas, porque aqui o nosso conteúdo é leve, informativo e também inteligente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não deixem de participar aqui, deixem seu joinha, como sempre, e siga também o nosso programa lá no Insta, @3 das 11, e também pelos nossos parceiros do Piracicaba hoje. Muito bom dia. Bom dia, queridos que estão aqui no estúdio. Bom dia você que nos assiste e nos ouve. Começo aqui com um dado antes de apresentar nossa convidada. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de animais de estimação. Já imagina do que vamos falar hoje? Os números de 2018, né, pelo IBGE, indicam a presença de quase 140 milhões de pets no país. Especialistas afirmam que o contato com bichos ajuda, a gente sabe, né, na recuperação de doenças, além de fazer bem à saúde mental das pessoas. Por isso, a medicina veterinária tem avançado em pesquisas, exames, tratamentos. E a gente quer mesmo, né? Garantir o bem-estar dos nossos companheirinhos, prolongar a expectativa aí de vida deles, se pudermos. Então, hoje nós vamos conhecer quais são esses avanços mais recentes que prometem proteger, trazer mais longevidade, né, para os nossos animais de estimação, com a médica veterinária, nossa convidada, Larissa Furlan. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, gente. Bom dia. Tudo bem? Agradecida. A alegria é nossa. O famoso check-up que nós, animais racionais, nos submetemos a ele, né? Ou pelo menos uma visita anual ao médico todo ano, com exames e tal, que todos nós fazemos ou deveríamos realizar, né? Com um especialista. É importante também para os nossos animais, os nossos pets. Isso deve acontecer? Com toda certeza. Isso daí é uma coisa que vem crescendo muito hoje em dia, a partir do momento que a gente trouxe os animais para dentro de casa, né? E acabou humanizando também um pouco disso, né? Que é um fator bem importante. Até porque eles não falam, né? Eles não demonstram estar doentes, menos ainda do que nós, né? E aí, o que deve ser importante fazer? São exames, exames clínicos ou exames de imagem? Como é o check-up de um animal de estimação? Primeiro a gente tem que traçar uma linha do tempo, né? Então, a gente pega um paciente aí que começa o protocolo vacinal, com seus 45 dias. Nisso, daí a gente vai sempre estar avaliando o paciente, sabendo qual é o comportamento, falando para o tutor se adaptar, seguir condutas, né, ao longo da vida, da fase de filhote, a fase adulta, fazer o protocolo bonitinho, né, que isso é muito importante, não se esqueçam de vacinar seus animaizinhos. E com filhote a gente pode fazer, eu gosto de falar para os meus pacientes fazer esse check-up uma vez ao ano, na vacinação anual. Pacientes que têm convalescências, pacientes que têm doenças crônicas, já são mais idosos, enfim, daí esses, às vezes, demandam um atendimento um pouco mais rotineiro, né? A cada 6 meses, a cada 3 meses, muito relativo a cada paciente, mas de preferência, assim, básico, uma vez ao ano tá ótimo, que daí renova as vacinas, faz todo o check-up, faz um hemograma, vê se está com infecção, se está com anemia, se está... Enfim, com qualquer outra coisa, já vê como está a função renal, hepática, coisas que são silenciosas, né? Exatamente o que você disse. Como eles não estão ali falando pra gente, nossa, tô com uma dor de barriga, nossa, tô me sentindo mal, nossa, tô me sentindo enjoado, a gente precisa ver, né? Então, isso daí é uma coisa muito preventivo, muito importante, o preventivo. Hoje nós temos uma relação diferente com os nossos animais de estimação, né? Eu vejo até em questão de comportamento mesmo. E quando a gente fala de pet, né? O que são os pets? Quais são os animais assim que a gente pode trazer para dentro da casa da gente, né? O que é considerado pet? Pet, então, são os animais de companhia, né? Então, assim, normalmente a gente divide com os animais de pequeno porte, né? Que é o cão e o gato, e os animais exóticos, né? Daí existem os exóticos, que existe a comercialização, então a gente consegue, pelos órgãos de fiscalização, adquirir esses animais. E o silvestre, que daí é outro patamar. Tem um né? leão então, em casa já quase inviável. Exatamente, daí já não dá, né? Mas são esses animais, né? Mas são
basicamente cão e gato e os animais exóticos. Mas eles hoje em também dia. precisam de um espaço considerável, né? Porque Sim. muitas vezes a gente tem o pet e a gente quer que... Tem pessoas que têm a prática, meu animal vai dormir comigo. Realmente, como o Isaías falou, trazer para casa, e às vezes o espaço, ele é pequeno. A gente também precisa ter esse cuidado, porque eu percebo que a gente cada vez mais está tratando o animal como um ser humano. Mas ser humano é ser humano, o animal é animal. Com certeza. Então, qual espaço seria ideal e mais aconchegante mesmo para se ter um pet? Eu não tô falando, quando eu falo espaço, não é metros, não são metros quadrados, né? Uma chácara, né? Mas você tem, o espaço é pequeno, você tem que caminhar com esse animal, você apartamento. E eu percebo que as pessoas estão tratando como um filho mesmo. Você vai lá pro quarto, fica tudo bem, né? Assiste uma Netflix com o cachorro. Tadinho do cachorro. E eu eu queria entender um pouco se isso é saudável ou não também. Eu acho um ótimo ponto de vista falar sobre isso, porque é uma coisa que eu falo muito com os tutores, porque infelizmente a gente tem a mania de achar que a gente humanizar os nossos bichinhos é algo que eles vão gostar. Ai, mas é meu filhinho. Ai, mas eu vou fazer isso, mas eu vou botar a roupinha, mas eu vou fazer... Calma, ele é um animal, ele é diferente da gente, assim como nós somos, né, humanos, a gente tem uma linha de comportamento, os animais também. E se a gente tira eles desse método, né, de viver uma vida como um animal viveria, de acordo, né, cão, ou gato, ou passarinho, enfim, a gente tira o bem-estar dele, né, que a gente tem que lidar com o bem-estar como alguma coisa é muito importante, igual a gente. Você não vai ir ali viver no meio dos lobos, entende? E os animais a mesma coisa. Então, a gente tem que conseguir ao máximo deixar com que a vida deles seja realmente a vida de um cachorro, a vida de um gato, né? Lógico, de forma consciente, né? Não, deixa meu cachorro viver na rua. Não, né? Mas ter essa posse responsável, né? E a questão do espaço é uma coisa que você vai ter que ter um bom senso de você não pegar um São Bernardo e colocar dentro de um apartamento com um quarto, né? Então, assim, se você mora num apartamento, tem uma limitação de espaço, você vai procurar ter um animal menorzinho, né? Vai levar a passear, sentir gosto, sentir cheiro, conviver com outros animais, isso é muito importante, um enriquecimento, né? Querendo ou não, ambiental. Igual a gente, imagina a gente ficar trancafiado dentro de um apartamento, todo mundo enlouquece. É por isso, com a humanização, que começa hoje a existir problemas humanos em cachorro. Depressão. Então, depressão, ansiedade... E mesma você coisa. sabe que você falando dessa questão humanizar os animais e algumas questões que eles acabam tendo parecidos com a gente. Eu não sei se é algo que eu reparei, mas os cachorros, vamos dizer assim, os cachorros, né, de hoje em dia, são diferentes dos cachorros de antigamente. Eles basicamente não correm mais atrás de bicicleta e de moto. Parece que eles tiveram uma evolução ao qual que eles entendem que eles fazem parte da gente de alguma forma, que eles não são mais tão agressivos. Um sinergismo, né? Porque quando eu era criança, você via cachorro na rua, ele vinha pra cima. Hoje os cachorros não estão nem aí. Então eu acho que tá uma ligação maior, né, com os animais, e até mesmo os gatos que eram mais chatinhos, estão mais dóceis e adaptados, né? Sim. Então... Eles são animais que já são domesticados há milhares de anos, né? Então, é assim como nós crescemos em sociedade, os animais também, né? E ainda hoje em dia, junto com a gente, né? Então, eles vão se adaptando aos nossos costumes, ao nosso meio. E são bichos muito carismáticos, queridos. Eles são ali, eles são... tá doido? Não tem como não gostar de bicho. Eu vou pegar esse gancho para falar sobre a depressão do animal. Eu tenho uma cachorrinha que, quando a gente viaja, hoje em dia eu percebo que ela fica deprê porque ela não come. E esse é um sinal, né? Sim. Recusar comida. Ela toma água. A água, eu vejo, se eu passar 24 horas, que é o máximo que a gente deixa. E aí, isso me preocupa, porque eu penso, gente, quando eu sair, realmente precisar deixá-la por mais dias, o que vai acontecer com essa cachorra? Né? E isso acontece com tantos outros que eu ouço por aí. Além dessa questão específica, que é quando o dono, né, se ausenta, quais são os outros sinais da depressão de um cachorro que convive ainda ali no ambiente familiar e que não teria um motivo, ou teria, como você falou, o espaço, a falta de um passeio e tal, para desenvolver esse transtorno? Lógico que, como seres humanos, lógico que de uma forma bem menos
é bem mais difícil a gente mensurar isso, né? Porque com um ser humano a gente vai lá, senta no psiquiatra, no psicólogo e fala, nossa, tô sentindo isso, isso, isso. Não, o cachorro hoje em dia a gente vai ver por comportamento, né? Então a gente vai ver que ele já tá mais prostrado, ele já não tá afim de brincar, não tá afim de correr atrás da balinha, comportamentos que naturalmente ele ia fazer, ele não vai fazer, mas muito difícil a gente mensurar isso. E como trata né? isso? Então, eu gosto de iniciar com a parte comportamental, né? Então, introduzir o animal junto com outros animais, lógico, sempre com acompanhamento, né? Com o adestrador junto é muito importante, porque assim como nós, eles gostam de ter funções, né? De aprender coisas, de estar ali junto no meio. Então, eu acho que o primeiro passo é a adaptação no ambiente. Então, uma das coisas até que eu falo, que eu sempre brinco, eu tenho um tutor que não gosta. Mas, poxa vida, nenhum ser humano vive sozinho. Por que o cachorro tem que viver sozinho, sabe? Ele precisa de um companheiro da mesma espécie para se relacionar. É muito importante. Então, se não tem como ter um cachorrinho junto dentro de casa ou um gatinho junto, bota na creche, sabe? Levar uma na vez praça. por semana, na praça, exatamente, mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tem paciente que só de entrar com um tratamento já essa parte comportamental já muda de vida. Então, assim, é o melhor caminho. Claro que salvo os casos que, né, existem algumas outras condições clínicas, coisas individuais de cada paciente. E, às vezes, tem casos que tem que tratar medicamentoso mesmo. Mas, assim, primeira opção é o comportamental. Eu percebo que as doenças de pele, elas são cada vez mais frequentes nos animais, coisa que a gente não ouvia muito, né? Antes, assim, a gente ouvia o tumorzinho, né? Que também é um assunto que eu até anotei aqui para lembrar depois. Mas as doenças de pele, que são coisas muito humanas, vão para eles, né? A dermatite, uma série de coisas. O que está acontecendo no comportamento desse animal? Ou também é uma impressão, uma percepção errada minha, que isso sempre teve, agora que eu notei. Ou é falta de sol, por causa daquilo que acontece? ela falou, de ficar dentro de casa? Eu acho que um fator importante é a questão de que hoje em dia a gente vem reproduzindo espécies específicas que têm algumas alterações, né? Então, por exemplo... genéticas. Exato. Então, assim, Shih Tzu é uma raça, uma delícia de raça. Mas eles têm muito problema de pele. E hoje em dia a gente vê, é uma raça muito comum, né? Todo mundo, às vezes, vira e mexe, assim... 60% dos meus pacientes são Shih Tzu, entende? Então, são pacientes que têm mais alteração dermatológica, né? Então, vai se reproduzindo, né? A gente, hoje em dia, a gente já interferiu até na seleção natural, né? Então, a seleção natural era algo que realmente selecionava os animais que eram mais resistentes a algumas coisas, né? Como a gente colocou nossa mãozinha ali e como, infelizmente, existem muitos locais que não fazem da maneira correta, com acompanhamento médico, veterinário, né? E acaba reproduzindo mais animais que acabam vindo com alguns probleminhas junto. De pele, né? Mas tem até a questão, assim, como a gente humanizou, daí dar banho 2 vezes na semana, daí coloca um cheirinho lá delicioso, que a gente adora, mas que para eles é horrível. E muito também então tem alergia alimentar, né? Alergia alimentar. Entre as principais doenças dos pets. Sim, alergia alimentar. Que manifestam na pele, eles começam a coçar. Exato, pode manifestar tanto na pele quanto na parte gastrointestinal. Mas o primeiro ponto ali costuma ser a pele. É o maior órgão, né? Onde a gente consegue enxergar tudo, né? Visível. E muitas doenças endócrinas também, né? É ali que aflora, né? Que a gente consegue ver, epa, essa pelezinha tá fina, essa pelezinha tá vermelha, olha, tá com alergia a isso, né? Muitos produtos também, né? Muita coisa. É verdade. Olha, eu gostaria de falar sobre a higiene bucal. Que, eu confesso, sempre tive cachorro. Eu não me lembro na minha infância de escovar os dentes de nenhum deles. E foram vários que passaram ali pela minha casa. Mas hoje a gente sabe da importância disso, né? Então, qual a atenção que a gente deve realmente ter em relação a isso? Como se faz? E o que a gente tem disponível no mercado para fazer essa higienização, esse procedimento da melhor maneira? Hoje em dia, né, segundo ali a Associação de Odonto Veterinária, o ideal mesmo para a gente prevenir, né, o acúmulo de cálculo ali, igual a gente, né, é a escovação diária,
Só que, lógico, Gente, é existem... impossível. A minha ia Você comer a escova. Só que é Alguém uma que consiga adaptação. fazer isso? É uma adaptação desde filhotinho. Então, Ah, tá. assim, você vai... Não pode ser um episódio traumático, né? Então, você começar vai... hoje, né? Lá em casa foi traumático. Começa com um filhotinho sem escovar, você vai massageando ali na região. Se ele já não tá querendo muito, você já para, não força a barra. Vai adaptando, porque eles são inteligentes. Então, eles são adaptáveis também, né? Igual a gente. Então, assim, o recomendado são as escovações diárias, né? Uma vez ao dia. Uma vez ao dia, com pastas enzimáticas, né? Que são pastas específicas, que é pra gente... Porque você não vai ficar ali escovando, né? Igual, escovação da boca, não sei. Não, você vai fazer uma escovação ali por cima, não vai precisar forçar a barra ali. E daí a pasta enzimática vai fazer o resto do papel, né? Que é não deixar acumular mais sujeira. E aqueles... não é petisco, Sticks, né? Sticks, verdade. Faz a limpeza. Geralmente eu compro Aham. desse porque eu também Eu não vou gosto. conseguir escovar o dente de nenhum dos meus lá. Eu gosto desses bastãozinhos, porque esses sticks específicos, porque eles fazem ação mecânica, né? Como se ele fica ali roendo aquilo e ele também tem um pouquinho dessa ação enzimática. Lógico que não é a mesma coisa de escovação, mas aqueles pacientes que você não consegue escovar o dente, tá? É um Por palhaço. que já é não, né? Não muito abrir mão. bom. Agora, só para complementar isso. A Flávia falou que você levava para limpeza de tártaro, não é, Flávia? A importância da limpeza do tártaro. Uhum. Quando a gente não consegue fazer as escovações, né, vai acabar acumulando. E o problema disso é que vai começar a fazer uma retração de gengiva e daqui a pouco aquele dente vai estar inviável. Igual com a gente. É igual a gente. E daí isso começa a doer, começa a dar mau hálito, eles começam a ficar mais seletivos para alimentação, porque a boca dói, né? Então, quando já está iniciando, começando a ficar com muito acúmulo, o indicado é estar fazendo o tratamento periodontal, né? E depois que fez o tratamento periodontal, que tá limpinho o dente, daí tenta iniciar esse protocolo aí de escovação, porque senão vai passar 1, 2 anos, vai estar tudo de novo, né? Bom, Então- hoje a gente fala ainda muito sobre a questão da pandemia, né? Covid-19. E os animais tomam essa vacina para corona. Eu gostaria que você desmistificasse, tem muitos mitos e verdades aí. Eu vi aqui na revista Veja Saúde que 1 em cada 5 pets pega o coronavírus. Quer dizer, os animais têm essa relação, eles realmente tomaram essa vacina, que eu lembro, a minha, ela morreu, né? Infelizmente, aí não faz tanto tempo. Mas eu lembro que tinha mesmo vacina, que eu fiquei curiosa quando jogaram essa informação. Isso é fato? Animalzinho pega? Como que é essa relação da pandemia, né? Do Covid em si, com eles? Então, na realidade, são de gêneros diferentes, né? Então, existe a família, que é da mesma família pertencente, e existem gêneros, né? Então, existe o alfa coronavírus, o beta coronavírus, o delta, enfim. O dos cães, o gênero deles é o alfa. O que a gente pega, o Covid, é o beta. Então, são coisas bem distintas. Mas fica ali com o nome, né? Querendo ou não, é o mesmo nome. Então, nessa época, muita gente começou a perguntar, né? Nossa, mas o meu cachorro toma vacina e a gente ainda não tem vacina, né? Na época que não tinha. E não, são coisas diferentes, né? Nos cães da gastrointestinal, alterações gastrointestinais, nos gatinhos da PIF, que é a peritonite infecciosa, né? Mas eles já têm vacina e é super E recomendado. pode passar, se eu tiver, pro Não. animalzinho, uma coisa Não, diferente porque da outra? como são gêneros diferentes, não há relatos de casos em que esse gênero que nos atinge possa passar para os animais. A gente tem alguns quadros aqui, entre eles o empreendedorismo, e aí eu vou trazer alguns dados, né? Bom, a pandemia, até mesmo os influencers, geram até hoje conteúdo com relação aos pets, né? Porque eles são os queridos e a gente sabe que os números também cresceram de pessoas que adotaram o animalzinho. Então, segundo dados do Instituto Pet Brasil, o segmento fatura em média mais de 35 bilhões por ano. É um levantamento, né, feito pela Euromonitor Internacional, que apontou que em 2002 o Brasil se tornou o segundo maior mercado de produtos do pet, que foi até um dado aí que a Gabi também trouxe. Só perdendo mesmo para o Reino Unido, né? Mas essas dicas, tudo assim, que dá um boom,
aparecem os influencers, aparecem muitas dicas, e a gente sabe que as pessoas acabam buscando isso como verdades e dá problema. No mundo pet, eu acho que não é diferente. Não. Tem muita fake news acontecendo porque as pessoas enxergam o mercado, vou ganhar dinheiro com isso, né? Vou gerar conteúdo, e eu não sou especialista Qualquer na custo. área, e vamos ver o que vai Eu dar. vou vender. Chega muita coisa, em consequência disso, chegam muitos casos complicados dentro lá da clínica onde você atua também, de conversa que se ouviu, aquelas conversas de comadre. Faz assim que isso dá certo. Isso acentuou também nesses últimos anos? Eu vejo que com essa questão, muita gente já vem falar, nossa, meu cachorro tem isso porque vim em tal lugar, não sei. Mas não, né? Não é assim. O que eu vejo mais em relação a isso é a questão de alimentação. Né? Então, tem muita gente que costuma fazer as alimentações naturais sem o acompanhamento de uma pessoa que estuda a fundo isso, né? Sem acompanhamento de um nutrólogo ou alguma pessoa especializada para fornecer ali, olha, seu paciente vai fazer uma alimentação natural com isso, isso, isso. Mesma coisa nutricionista. E como tem essa divulgação, né? Tipo, não dê ração pro seu cachorro, dê comida. Mas daí vai lá, dá arroz ou dá frango só. Sim. Daí não vai estar nutrindo, né? Isso daí é uma das coisas que eu mais vejo, assim, por falta de desinformação, né? Mas, assim, de resto, tá até que É o excesso de balanceado. informação com tanta desinformação, Eu né, ia Gabi? perguntar isso, porque eu já fiz essa pergunta anteriormente para uma outra convidada. Comida de verdade ou ração, na sua opinião? E quais alimentos que nós ingerimos que são proibidos? Quais são eu ia permitidos? perguntar dos alimentos também. Comida de verdade nessa hora de fome me deu fome. Nossa. Me colocou em uma enrascada agora, hein? Essa pergunta é muito tendenciosa. Então, eu acho que, assim, igual o mercado, a toda a ciência que existe na ração tá aí para ajudar a gente, né? Então, assim, hoje em dia, na família brasileira, dificilmente vai ter tempo de você estar ali e cozinhando para o seu pet o mesmo cardápio que faz para você. Se você consegue, super legal. Mas aí recomendo estar passando por um especialista que consiga te guiar nesse caminho. Agora, a ração, ela veio aí para ajudar a gente, né? Ela não é inimiga, ela veio para ajudar, desde que você dê uma ração de qualidade, né? Porque existe também muita coisa que não vai ser de qualidade. Então, assim, a ração, na porção diária, vai ter tudo que ele precisa, né? E já a alimentação, a comida, você tem que ter, de fato, esse acompanhamento para a gente estar conseguindo oferecer para o animal tudo que ele precisa. Arroz né? e carne, você deu esse exemplo. Se eu der o arroz que eu fiz para minha família e a carne que eu preparei para eles também para o meu cachorro. Tá errado? Sim, não vai ser o suficiente. Precisa de outras coisas, várias outras suplementações. Posso dar uma cenourinha. Eu não sou muito dessa área da nutrição, mas precisa, sim, de outros acompanhamentos. Então, precisa de suplementações de várias outras Uma vitaminas. orientação mesmo nutricional. Exatamente. Mas tem alguns alimentos que são extremamente proibidos, que fazem mal Sim. mesmo, né? Por exemplo, tem gente que gosta de chocolate. Eu já ouvi casos de gente que deu chocolate pro cachorro. Eu já ouvi isso né? absurdo também. E eu já ouvi falar que dá problema no coração. E também questão dentária também, né? É verdade. Então, O chocolate, na realidade, ele intoxica, né? Ele, de fato, intoxica. Chocolate não pode para cachorro. Então, assim, o paciente entra em intoxicação. Uva, já ouvi falar. Uva, O que mais assim café. você destacaria? Mas uma das mais importantes é o chocolate, a uva e o café, né? alho e cebola. Então, a cebola não pode, tá? O alho é que eu realmente não tô é tão especialista dentro da dessa alimentação, área, né? mas Mas- o alho, ele um pouquinho, assim, é muito pouco, ele até pode. Mas, assim, Mas a a cebola é mais prejudicial. a cebola não. Quais são as doenças mais comuns? Mais comum são as gastroenterites. É de não dar o que o cachorro não está acostumado. É dar o que o cachorro não está acostumado, né? E daí já começa com o problema intestinal. Porque também é a primeira coisa que a gente vê, né? Tá ali sempre vê, nossa, o cocô dele tá estranho. E aconteceu alguma coisa, vomitou, daí é o primeiro passo. Né? E normalmente isso está associado com troca de alimentação. Então, tá Tem ali... ração que provoca alergia. Sim, sim.
Nos pacientes que já são, né, já tem a uma tendência. sensibilidade. Eu gostaria de falar da doença do carrapato. Porque como leiga, mas assim, mãe de animaizinhos de estimação, gente, difícil um animal que não passe por uma doença do carrapato. Dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus. E pode levar as consequências, assim... Eu tive um cachorro com sequelas, sabe, horríveis mesmo. Existe uma prevenção para isso, né? Qual seria? Sim. A doença do carrapato, ela é muito comum, né? E é causada por protozoários e bactérias, né? Principal Ehrlichia, Babesia, Pathozoon e Anaplasma, entre outros, né? Mas essas são as principais nos cães. E a prevenção é literalmente medicação ou coleirinha repelente, né? Então, antipulga e anticarrapato. Só que ainda assim a gente não fica 100% seguro. Porque tem algum deles, o hepatozoom, o paciente pega de comer o carrapato. Então, ele tá protegido, ninguém tá subindo em cima dele. Mas tá ali o nosso amiguinho andando, subindo a parede. Ele vai ali e come, e ele pode, ainda assim, contrair a doença. Então, assim, a gente nunca vai estar, assim, 100% protegido. Mas aí já diminui muito, né? Então, a população diminui de carrapato e fica... tudo mais bonitinho. Então, tem que fazer o controle certinho. Principalmente se ele vai ter acesso à praça, a outros animais, à creche, ao hotelzinho, enfim. Daí tem que fazer certinho esse controle de pulga e carrapato. Gabi, antes do Isa, vamos pro encurralado? Vamos pro encurralado. Olha, eu trago tanta coisa aqui, a bagunça. Trago verdades. Trago verdades. Olha só o que eu trago. Curiosidades. O que é hardballing? É uma tendência da geração Z para iniciar relacionamentos. Todos nós sabemos que é um aplicativo de encontros, hoje, né, super usado. As pessoas estão procurando conhecer alguém e tal, mas elas estão buscando o que exatamente? Então, aqui essa matéria da BBC. Essa pergunta pode ter respostas muito diferentes. Um parceiro futuro para estabelecer família, um romance de conto de fadas ou simplesmente uma aventura. Mas uma nova tendência entre os jovens surgiu com o objetivo de desfazer a confusão e os mal-entendidos que costumam acompanhar a busca de encontros virtualmente. E seu nome em inglês é hardballing, que é jogar pesado em português, e designa um enfoque mais sensato sobre os encontros amorosos. A ideia principal é: seja sincero e explique logo de cara suas intenções e expectativas, antes até do primeiro encontro, do presencial. Né? E aí tem aqui: a vida é curta e preciosa. As pessoas são exigentes de forma que não há tempo mais a perder com relações românticas indefinidas. E um dos relatos dessa reportagem, a pessoa ela afirma que o parceiro deve atender a 4 requisitos básicos, além de um trabalho seguro para ela, né? Sua fé, seus valores fundamentais e a importância da família. Tornaram-se fatores decisivos para ela quando ela faz essa busca já certeira, jogando pesado, já no primeiro encontro virtual lá, num Tinder da vida. Quais são quanto você ganha? Mais ou menos isso. Quanto você ganha? Gente, vocês, né? Eu, quando li isso aqui, eu pensei assim, bom, nos encontros presenciais, isso eu acho que naturalmente acaba acontecendo. Porque você está ali, e a hora vai passando, e você acaba já sentindo daquela pessoa aquilo que é importante para você, os valores. Normalmente, né? Geralmente, os valores. Mas nos encontros virtuais, eu nunca me encontrei virtualmente com ninguém, porque casei já faz bastante tempo. Isso deve ficar meio perdido, deve se perder muita coisa do presencial, que agora, então, você já chega com os requisitos ali e tal, né? Vocês, quero saber de vocês. Aqui, se alguém já teve esse tipo de abordagem inicial virtual, né, para um relacionamento, e como foi, se isso se perdeu mesmo, se é importante já chegar jogando pesado. Caso não tenha sido virtual, geralmente vocês já chegariam jogando pesado, independente da geração da qual vocês fazem parte. Olha, eu colocaria mais 3 perguntas nessas 4 aí. Tomou vacina? Tá com a terapia em dia? E manda nudes. Nós temos são esses os requisitos. São os requisitos. Requisitos de Isaías, você né? agora já Porque está aí sabendo. você já tem Interessados, mandem inbox. uma visão assim meio que ampla do negócio. Assim, eu acho que toda relação, todo relacionamento,
tem um princípio e tem as suas características. Hoje a gente vive mais essa questão digital mesmo. Eu acho que é muito mais fácil, mais rápido, mais frustrante ou não, né? Eu acho que cada um, ele se adequa àquilo que ele acha que é interessante para si. Para quem é mais jovem, para quem está mais conectado, talvez seja uma forma mais fácil, né? Do que você marcar 3 encontros para no terceiro você beijar, né? Então, você já elimina aí algumas coisas, entendeu? É isso. Então, até você perguntar, será que o velho da lancha tem cabeça branca? Então, aí acho que já, né? Entendi. Você acha que facilita? Facilita. Fica mais rápido, né? Tem a ver com a geração, né? Mais imediatista, das coisas mais rápidas. Da tecnologia, dos avanços, do vamos. Mas o que a gente percebe é que mesmo essa geração toda tecnológica, eles gostam do corpo a corpo, hein? Pode O ver. ser humano, Eles gostam né? dessa É sociável, presença. né? A gente ouve muito que não, né? Mas pelo menos assim, os jovens que estão ao meu redor, porque eu tenho uma filha adolescente e tal, Gabi também tem os filhos, eu percebo que eles gostam desse lado mais, sabe, sociável. Eu acho que os mais velhos que acabam buscando mais esse tipo de aplicativo, não são tão jovens. É interessante Eu acho que isso tem daqui. bastante novinho. Tem novinho assim. Eu acho que tem, eu tenho, mas eu acho que por uma relação de fato. Interessados numa relação mesmo. Ah, É mais entendi. aventura que eles buscam. Entendi. Isso, eles isso aqui é pra dar risada, é Sim, curtição. E entendi. pode até rolar alguma Sim. coisa mais séria. Eu nunca me envolvi com ninguém virtualmente também. É que, não sei, eu acho que o relacionamento ele constrói com o tempo, entendeu? Não é muito pra... Sabe que eu nunca me preocupei, vocês sabem do que eu recordo, de muito o que ele tem para, no geral, deixa eu ver aqui os requisitos, acho que era muito nova, só ia levando e vamos ver no que dá, vamos construindo. Mas Exato. ajuda você saber, assim, quem é que vai pagar a conta no final, né? Já dá um negocinho aí. Já combina antes. Será que eu vou ter que fazer um empréstimo com meu pai e com a minha mãe ou a pessoa vai pagar? Então... E comunicação é tudo, né, gente? A comunicação é o que rege o mundo, né? Uma boa comunicação, você conseguindo se comunicar com alguém ali que você tá interessado, já teve ali, já trocou os olhares, ou já, gostei dessa fotinho, aí vamos continuar conversando. Facilita. Uma boa comunicação vai abrir, vai já falar, Você né? já é direta? Hoje em dia, das minhas relações, eu sou muito comunicativa. Então, eu vejo que se a pessoa não tem uma boa comunicação comigo, já não vai dar. Né? Então, tudo se resolve com isso. Tanto em trabalho, quanto em relacionamento, quanto em família. Se você não tem uma boa comunicação... Acho que vai Vai encaixando ficar, os interesses, exatamente, né? interesse e conexões, né? Mas, conexões gente, eu não são acho que é no conexões. primeiro. Entende? Não, no primeiro nunca vai ser, Acho né? que a gente É falou da até construção. deselegante. Tem É gente, deselegante. que já... que nem eu falo esse negócio do mandar nudes, porque é uma coisa que hoje está, vamos dizer assim, comum, né? Tá. Não se assuste, senhora de casa, mas o nudes existe. Então, tem gente que nem fala bom dia, já vai e manda nudes, entendeu? Já é esse papum. Então, o negócio tá avançado. Às vezes a pessoa não quer nem saber o que você trabalha e já... Né, Mas aí vai muito daquilo que Vai você muito do espera que do você outro. espera. Aí se eu começo a me relacionar com alguém, já manda nudes e fala, não é isso. não é isso que Nesse você tá momento, procurando, não. querido. Dá um tempo aí. Não é isso. Segura Você mandou a pra onda. mim, apareceu pelado pra todo mundo. Não. Então, não. Segura a onda aí. É, isso aí. Guarda o ouro. Isso. Perguntas, Você. Isa. Saindo do nudes, vamos pro sério agora. Existem algo prejudicial em relação ao cuidado extremo com os pets? Por exemplo, a gente tem hoje uma questão de dormir com os animais. Eu, de certa forma, eu acho que incomoda um pouco a gente, talvez tire um pouco do espaço do animal. Mas isso pode ser prejudicial para ele? Olha, o dormir, eu acho que se for um salsichinha ali de 15 anos que tem que pular e descer da cama, daí eu acho prejudicial, porque vai dar uma dor na coluna depois, vai dar um problema. Mas, assim, eu acho que é muito de costume, né? Se ele se adaptou a dormir ali junto contigo, não vejo problema, não. Não vejo esse tipo de problema. Porque, em relação ao cuidar muito, entra naquilo que a gente falou, né? Na humanização. Não cuidar muito. Os check-ups são 100% essenciais, E né? também essa questão do animal lamber o tempo todo o rosto da gente, ou a gente beijar o animal, sabe, essa troca de carinho muito... Dos bebês até, né? Quando a gente tem um bebê e o animal lambe. Sim. Assim,
a boquinha deles é contaminada, né? Então, se você, sei lá, tiver com alguma ferida no rosto, enfim, qualquer parte do corpo, pode aumentar a chance de estar infeccionando. Nossa, isso é bom porque antigamente, né, principalmente eu tinha uma tia que a gente se machucava e falava assim, dê pro cachorro lamber que sara. E a gente levava o machucado pro cachorro lamber. Então, é uma coisa assim que... E se pensar que o cachorro, o gato, eles lambem tudo. Eles lambem o chão. É. Eles lambem... Desculpa, eles comem Eles cocô. Eles se Eles lambem, né? comem Eles se cocô. limpam. Eles se limpam. Eles se comem lambendo. outros insetos e Né? tal, né? Então é isso bom daí é evitar a lambedura que fala, né? Não gosto muito não, assim, não vou deixar ele também lamber minha não. boca, sabe? Pode lamber minha mão ali, depois eu depois a gente lavo. lava. Mas a boca né? É. Os tumores, infelizmente, eles são frequentes, né? Eu perdi já 2 cachorrinhas com esse problema. E é muito doloroso, porque chega um momento, embora tenham todos os avanços, há casos, nem todos, né? Que você tem que fazer a opção por sacrificar o animal ou não, que é um momento doloroso e extremamente difícil. Esses tumores, eles podem ser evitados, existe prevenção também para isso. A alimentação é algo que, como a Gabi também falou, acho que se encaixa bastante aí, né, nessa questão, né? Mas o que mais a gente pode fazer para tentar prevenir esse problema? A gente sabe que em muitos casos há uma ótima recuperação também, né? Porque fala, tumor, o cachorro vai morrer. Não, não é verdade. Eu já ouvi muitos casos que isso não aconteceu. O cachorro tá ótima, tá linda e tudo mais. Mas há casos, como ser humano, né? Toda doença é assim. Cada um responde de uma maneira. Primeiro de tudo é a gente ver qual é esse tumor, qual é a origem, né? Porque existem N tipos, né, diferentes. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, né? Diagnóstico assertivo. Então, hoje em dia, a gente tem exames de triagem, né? Então, sempre quando a gente vê um nódulozinho ali crescendo que tá diferente, ou, enfim, até mesmo abdominal, né? Tem exames que a gente consegue estar fazendo um diagnóstico certinho para fazer o estadiamento desse paciente. Sendo feito esse estadiamento, daí a gente consegue ver se é algo que a gente consegue fazer a remoção ou se a gente consegue entrar com uma quimioterapia, uma eletroquímio, enfim, tudo isso. Hoje em dia, um dos tumores que é muito comum, que é nas cadelas, né? Os tumorzinhos de mama. E isso a gente consegue reduzir as chances se a gente faz a castração do primeiro ou segundo cio, né? Que é o tempo, assim, recomendado segundo a literatura. Que daí a gente consegue reduzir em níveis bem mais, muito reduzidos de estar desenvolvendo futuramente neoplasias de mama, né? Mas tem coisas que, infelizmente, a gente não tem o poder, né? E como a gente aumentou a expectativa de vida dos nossos pacientes, isso vem junto com outras coisas, né? Então, antes o que um paciente que morria ali com seus 7 anos e já estava ali, coitado, veiaço, né? Acabado. Hoje em dia, não. Tem cachorros que têm aí seus 17 anos, 16 anos. Né? E assim aumentam. Exato, a e ocorrência de gatos com doenças 20 anos. Então, as coisas vão mudando, né? E a neoplasia nada mais é do que uma nova célula, né? Mas se multiplicando de forma anormal, né? Eu quero aproveitar essa pergunta para saber a verdade sobre a idade dos cães. Ótimo. A verdade. Porque, Multiplica. não sei o que multiplica por 7, o outro multiplica por 5, o outro multiplica por... Afinal, qual é a multiplicação, se é que existe, que isso seja real, né? Pequeno porte, grande porte, especificamente dos cães, né? Dos gatos, eu não sei se funciona da mesma maneira. Não existe uma verdade, não existe uma verdade. Na realidade, a expectativa de vida deles é muito de acordo com o tamanho, né? Então, pacientes de menor porte têm uma expectativa de vida maior do que um paciente gigante. Maior é quanto hoje em dia? Porque a medicina avançou, então eles conseguem viver mais. 16 anos, 18 anos. Qual o paciente mais idoso, assim, de um pequeno porte, por exemplo? Eu vejo... Tem pacientes lá no hospital que tem gatinhos de 22 anos. Nossa. 23 anos, né? Cães, assim, os mais velhinhos que eu vejo, uns 18 anos, mais ou menos. Já tive uma paciente com 19 anos. É que eles têm um processo celular bem mais rápido que o nosso, né? Porque a gente percebe que eles envelhecem. Os meus lá, eles começaram a ficar branquinhos, assim, de um ano pro outro, sabe? Foi uma coisa muito assustadora.
E talvez essa questão da idade seja alguma desculpa que deram lá atrás para explicar, olha, eles vão falecer porque eles envelhecem mais rápido. ser. Né? Gera Pode uma ser equivalência isso. para a gente entender. É. Não onde são eles 10 anos, estejam. né? São 50. Porque é impossível Sim, pode ser. um ser estar no mesmo tempo e espaço que a gente e ele evoluir 30 anos se ele viveu 2. Não tem como, né? Então é exatamente isso que eu gosto de falar isso. O cães de pequeno porte vai ter uma expectativa aí de vida aí dos seus 15 anos, cães de grande porte, a gigante, reduz um pouco, então pode estar ali nos seus 10 anos, 8 anos, e isso assim, expectativa de vida mesmo, né? Quando pega todos os animais, divide e fala, olha, essa é a expectativa de vida, igual em ser humano, mas sempre vai ter pacientes que ultrapassam, né? Sim. O importante é a qualidade de vida. Hoje a medicina animal está bem avançado, né? O que a gente pode aí contar de novidades? Por exemplo, essa semana passada, eu levei o Rubens, meu cachorro, lá com o Dr. Danilo, e a gente ficou muito espantado, porque ele fez o exame de sangue e já saiu o resultado no mesmo dia. Então, assim, a gente vê que existe uma evolução que talvez até pra gente demora 20, 15 dias, verdade. e o do cachorro estava bem mais rápido. Então, o que a gente pode contar, assim, de novidade que possa ajudar nessa qualidade de vida do animal? Uma coisa que eu vejo que ajuda demais nisso é a questão das especialidades, né, gente? Até ia falar ali na parte das neoplasias, é mais do que essencial um acompanhamento com um especialista em oncologia, né? Igual o ser humano, quando a gente está com algum problema específico, a gente vai procurar um médico em específico. Hoje em dia isso já existe na veterinária e a ciência está aí para ajudar a gente, né? Para não fazer a gente passar trabalho. Então, tem pessoas especialistas em cada área, em ortopedia, em dermatologia, em nefrologia, enfim, em clínica de felinos, né? Específicos para a gente conseguir dar o maior suporte possível para o paciente que está precisando, né? Então, existe essa questão de conseguir encontrar o ponto. E a medicina avança, né, gente? Então, lógico que, querendo ou não, comparado com a medicina humana, fica um pouco mais atrasada até por questão de recurso, né? Na medicina humana tem muito recurso investido ali na ciência. A gente ainda está batalhando ali, né? Tá indo, mas tá indo, né? Então, isso é algo que, assim, aumentou também muito a expectativa, porque a gente já tem profissionais muito mais capacitados para conseguir lidar com aquele problema em específico, né? E até a questão de a gente conseguir trazer, né, a ciência a nosso favor, a gente consegue ter exames um pouco mais rápidos. Lógico que você falou a questão do exame de sangue, né, que chegou ali, deu os 10 minutos já está pronto. Foi uma máquina que fez. Mas a gente não pode esquecer que tem nosso amigo patologista clínico que está ali também estudando e vai fazer depois uma leitura manual naquela lâmina, se for o caso, né? Tem até uma piada que o vizinho reclama do latido do cão. Fala, seu cão tá latindo muito. Ainda bem que ele late, né? Isso do difícil se ele falasse e tal. Mas tem cão que late demais, né? E incomoda, não dá pra dizer que não. A minha, às vezes, latia de madrugada. A gente tinha que descer, fazer carinho nela, aquela coisa. Porque é complicado. Nenhum vizinho nunca reclamou, porque a gente tinha esse cuidado. Mas nem todo mundo tem, né? Que acha que é normal. E realmente, o cão tem que latir. Mas... é igual criança quando chora demais, né? Tem que ficar quieto. Existe alguma coisa, alguma dica que faz com que esse animalzinho lata, acabe latindo menos? Eu já vi o pessoal falando daquelas coleirinhas, dá um que dá choque, né? Pelo amor, que tem um que diz que dá. Que faz algum movimento, alguma coisa que tente acalmá-lo ou não? Olha, eu acho que comportamental. Isso está associado ao comportamento. Igual tem gente que, vixe, fala pelos cotovelos ali, vai ter um cachorro que vai, né? Latir. Normalmente esses pacientes são um pouco mais ansiosos, né? Por isso que qualquer coisinha, qualquer estímulo já sai correndo e sai latindo, enfim. Mas isso é muito a parte comportamental. Então, se a gente conseguir adestrar ele no sentido de não fazer isso, né? Então, a gente começa a fazer um reforço positivo. Então, ele não latiu na hora que você pediu. Olha, parabéns, um agrado, um petisco. Daí a gente vai induzindo ele a ter comportamentos conforme a gente quer, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito positiva. O reforço positivo, né? Literalmente, o adestramento, né? Porque senão ele fica ali, só Deus dará. Eu gostaria de saber de você sobre algo que eu vi frequente na internet, na pesquisa que eu fui fazer, que é a epidemia do abandono, com relação ao abandono e maus tratos, né?
E como você sente isso na clínica, na prática? Chega muito disso para você? Você acha que a gente vive essa epidemia mesmo? Ou é algo que hoje se presta atenção, mas que já acontecia? Eu acho que a gente vive muito isso porque tem a questão de todo mundo quer ter um bichinho. Mas não é todo mundo que pode cuidar de um bichinho. Um bichinho, ele demanda cuidado, ele demanda atenção, ele demanda dinheiro, né? Então, assim, é a famosa, né, posse responsável. Não tem como você adotar, você se abrir para pegar um animal, mas quando precisar acontecer um acidente, né, que são coisas que a gente não espera acidentes, mas acidentes acontecem, né, as coisas acontecem, e a gente precisa estar estruturado para conseguir levar aquilo e proporcionar bem-estar pro nosso animal. E como hoje todo mundo quer só ter pelo bonitinho, né? Tem gente que até moda, né? Vou exibir meu cachorro por aí. É verdade. Virou um acessório, né? E eu acho isso... Não gosto dessa questão, né? Eu acho que se você quer ter um animal, você precisa estar ciente de tudo que vem junto. E né? até, então... né, Gabi, que tem um lado a fala, né, das pessoas. Você não tem um animal, você não é uma pessoa boa, você não é humano. Por exemplo, como eu disse, eu já tive 2 cães. Foi muito difícil a perda. É muito complicado, Senhora. ainda porque as 2 tiveram, né, o problema do tumor e a gente teve que tomar a tal decisão, porque não tinha mais qualidade de vida, de sacrificar. Então, até hoje, quando eu estava preparando a pauta, eu fui buscar difícil, a né? primeira foto de um animal, era da raça da minha, que era um mini beagle. Aí você se emociona, você fica, né, se sente tocado e tal. E eu sei que, na verdade, a gente deveria ter dado a ela muito mais carinho do que se dá. Cuidado não, ela teve. Mas ela adoeceu durante a pandemia, onde todos estávamos em casa. Porque eu não vou mentir, não. Ali, sabe? Ela é uma cachorra que a gente deixava no quintal, porque ela era muito peralta. Dentro de casa ela destruía coisa, revirava lixo. É o dela, é o comportamento dela. Eu não ia bater, nem nada, entendeu? E também não mandei pra adestrar, né? Então, ela tinha o espaço dela. Mas, na nossa visão em casa, um animal precisa ter mais cuidado. A gente saía pra andar e tudo mais, mas mesmo assim, a gente acha que a gente ainda faltou com ela. Porque a gente ficava muito fora de casa. E eu trabalhava, na época, 3 períodos, voltava em casa, era mais de 11 horas da noite, né? E daí, o meu marido também trabalhava o dia inteiro. E adolescente quer, depois também não é toda aquela responsabilidade, muitas vezes, né? Em alguns casos. E isso me faz pensar sempre, quando eu falo, vai ter mais um? Gente, melhor dar um tempo. Porque o animal, ele precisa de uma atenção. Que essa coisa de ser moda, eu acho muito perigoso. Tem que ter. Tem que ter pra quê? É igual filho. Você tem que ter filho. Tá, mas tem que ter pra quê? Nem todo mundo tem que ter filho, não. Eu acho que isso eu acho que é uma coisa mais, né, irresponsável. Não é pra todo mundo. Desculpa até, né? Usar esse espaço e fazer esse desabafo. Mas é porque a gente precisa pensar mais. Eu tenho 1, eu tenho 2, tenho 3, e daí quem não tem é desumano. Não. Exatamente. Cuida. Você cuida como deve? Você tem um espaço adequado para isso? Tá falando de um ser vivo. Né? Exatamente. Então, uma vida, né? algo que realmente faz a gente ter vontade, mas recuar. Fala, não, a gente vai ter tempo, vai ter a dedicação. E é o que você falou. Tem acho custo essencial. também. Exatamente. E isso Vou tem ter que ser dinheiro, levado, porque não é? tudo custa muito. É. Principalmente essa consulta anual. Tudo você tem que manter. A Você tocou num ração. assunto muito, muito importante. né? não é Uma ração de barato, boa né? qualidade, né? Isso. A vacinação, o acompanhamento, os exames de rotina. Como não existe, né, o público, quer dizer, já existe sim em algumas cidades, né? Já tem os hospitais públicos, mas ainda assim com uma certa limitação. Mas aqui, né? Aqui em Piracicaba ainda não tem, né? Então, tudo é particular, né, gente? Sim. E ainda assim que comparada com o humano é muito, muito mais barato do que, né? Mas ainda assim demanda, né? E muitas vezes a gente não está disposto ou não tem para estar oferecendo. Daí fica muito complicado, Agora, Larissa, aqui tem a pergunta nada a ver do dia. É isso aí, eu vou fazer a pergunta nada a ver e, como sempre, eu peço para que vocês interajam com a gente, é muito importante para a gente dar umas risadas aí, talvez compartilhar também o que vocês responderam. Todo mundo, sem exceção, recebe um apelido. Tem gente que não suporta apelido, né? Mas todo mundo tem. Mas tem aquele apelido que é constrangedor, né? Então eu queria saber de vocês quais são, agora é o momento de vocês entregarem pra gente quais são os apelidos constrangedores de vocês.
Constrangedores. Ou aqueles que você sente vergonhazinha, sabe? Não, tem um que ninguém entende, que é gato. Não é nem gata. É gato. Porque eu sou caçula lá de casa e diziam, né, que eu ficava que nem um gato. No colo de um, no colo do outro. E ia passando, sabe aquela coisa de gato? Então, meu irmão começou a falar, ela é um gato, ela é um gatinho, gato Félix, não sei o quê. E aí, virou gato, gato, gato. Não é difícil vocês estarem comigo, encontrar um familiar meu, uma prima, e falar, gato, sou eu. A gente vai assustar, né? Cadê? Onde? Eu tenho esse. Mas assim, é muito carinhoso, porque eu sei da história, né? Sim. Então, Mas mas é é estranho. Quando eu era mais nova, era Olivia Palito. Meu pai me chamava de Olivia Flávia, que Palito. maravilha. Eu adorava o Popeye, Que né? maravilha. Achava fantástico. É. E eu era muito magrinha. Muito magrinha. Daí ele falava, ó, Olivia Palito. E daí não era tão pejorativo. Embora eu ficava imaginando, né? Uma vareta. Mas eu era magrinha. E daí também me chamavam de tia Lizzie. Porque a tia Elisa, né, por parte da minha mãe, era isso também. Magrinha. Aí usava sainha, tal, né? Então, gente, eu era bem magrinha. Acredite se quiser. E daí, assim, constrangedor, até não, porque veio do meu pai esse carinho, né? Mas eu imaginava aquela coisa meio raquítica, assim, sabe? Mas eu não tive apelidos, assim, não. Que todo mundo te chamasse daquilo, né? Não que você saiba. Não que eu saiba. Porque Nossa, deve você ter foi minha uma- professora e você sabe que todo professor Opa, tem é apelido, né? verdade. Não posso. Ah, isso Não, aí, a Flávia não tinha. Ah. Não, tinha sim, tinha. A moça da TV Beira Rio. Ah, A moça da TV Beira Rio. Isso é verdade, é uma É, referência. A gente Uma falava. referência. É. A moça É a é moça. fantástica. Muito boa. Eu É a saí de moça. Olivia Palito pra A moça moça, da TV Beira Rio, entendeu? tudo de A bom, moça gente. da TV Beira Rio. Tá Tem aula ótimo. com a moça da TV Beira Rio. Tá Era aí. ótimo. E você, Isa? Não vou contar. A Larissa vai falar. Mas não vai escapar. Ó, eu vejo que o meu não vejo como constrangedor. Na faculdade me chamavam de larica, porque eu era a última que terminava de comer e sempre queria mais. Então eu era a Gente, larica. ela é magrinha, viu? Ela é uma magrinha. Ficava no RU, que é o restaurante universitário, todo mundo me esperando e eu lá comendo. E Só todo na mundo já, larica. vamos lá, Larica, vamos logo. E ainda seu nome Larissa, Larissa. Acabava dando certo, né? O meu é um apelido familiar, assim, não é constrangedor. Eu acho fofo, mas não é um apelido, assim, que eu gosto que me chamem, assim, né, na vida social. Que é Dundum Bolinha. Dundum, Bolinha. a minha família inteira me chama de Dundum. Então, é reservado somente para eles. Fora disso, eu não aceito. Porque quando eu comecei a falar, o primeiro nome foi do meu tio Du, que era o Dudu, tio Du. E eu falei Dundum. Aí ficou Dundum, e como eu era gordinho, diferente da Olivia Palito, eu era gordinho, fiquei Dundum Bolinha. Bolinha. E minha mãe, até hoje, me chama de bebê. Né? Então, ai, meu bebê. E Darlene? Não, Darlene é só é você que me chama. Darlene. Posso contar isso? Pode. Posso. O apelido é dele, mas eu tenho que saber. Vocês lembram um personagem, eu não lembro a Da novela, Débora da Seco. Débora Seco, Seco. que ela era a Darlene, ela fazia tudo pra aparecer? É o Isaías. Ah, não sabia. Ele adora um vídeo, ele adora um VT. Se ele estivesse no Big Brother, ele ficaria Só eu ia fazendo aparecer. VT toda hora ali, tal, entendeu? Ah, Que tá. ele curte um brilho, uma luz. Foi na faculdade esse apelido? Não, esse foi da escola. Mas eu contei pra ela e ela associou. E eu falei que é isso mesmo, é uma Darlene. Uma vez Fez o sentido. EPTV foi fazer uma entrevista lá na Olha escola. só se eu tô certa. Foi fazer uma entrevista lá Ouça na essa, escola Gabi. e tava entrevistando uma amiga minha. E aí eu dei uma de Suzana Vieira. Ai, não tem paciência com quem tá começando. Daí eu entrei na frente da menina não. e falei na entrevista. Aí bombou na escola, porque IPTV. E eu saí correndo da escola para assistir a entrevista no dia que falaram. Fiquei lá com o controle, com a fita de vídeo para gravar e não passou a minha entrevista. Aí eu fiquei com a fama de Darlene, que foi bem na época da novela. Nossa. E assumi. Situação fatal, né? É isso aí. É. Última pergunta, gente. Isa Quer e mandar, Gabi. Olha, pode mandar. Quais são os primeiros sinais que eu consigo ver que o meu pet não tá bem? Inapetência, que seria realmente parar de comer, parar de beber, prostrado, né? Mudança de comportamento. Então, a primeira é onde eles já mostram pra gente, né? Já fica mais quietinho ali, já não demonstra muito interesse, é o que ele estava acostumado a fazer.
né? Essa é a primeira coisa que a gente consegue observar, né? E é o mais básico, né? Você tá acostumado com o comportamento do seu bicho ali. Se você já notou alguma coisa diferente, alguma coisa aconteceu. Ou não tá mesmo, se sentindo né? bem, ou tá com dor em algum lugar. Daí a gente tem que começar a investigar, né? A medicina veterinária, a clínica é investigativa, né? Então, como eles não falam, a gente vai lá. Começa a investigar e pergunta isso, e já volta no tempo, o que aconteceu antes, né? É mais ou menos uma investigação. Que eu tenho visto que o costume de alguns animais de lamber muito a patinha e ficar lambendo a parte do corpo. Os gatos fazem isso, né? Eles são autolimpantes com as linguinhas. Mas que para os cachorros isso também é um sinal de alerta. Uhum. É verdade? Sim, a gente classifica, né, o prurido, né, que seria a coceira, em até 10, vamos dizer assim. Então, eu sempre pergunto, e aí, quanto que ele se coça, né? De 1 até 10. De 10, se ele parar de comer para se coçar ou se lamber, né? Então, aí a gente vai vendo até onde que é normal, né? Porque ali ele tá nos seus 3, vai ser normal, vira e mexe, vai dar uma descansando e fica lambendo. Exato. Agora, uma coisa que começa a formar lesão na pele, começa a machucar, tá ali toda hora que você olha pra ele tá lambendo a pata, alguma coisa tá de errado. É um sinal também. Né? É um sinal. Então, tá coçando, tá incomodado, ou tá ansioso, enfim, daí a gente tem que investigar, né? Daí o veterinário vai começar a ver se isso é um problema de pele, se isso é um problema comportamental, né? Se isso... Ao que isso daí tá associado. Parece inofensivo, né? Parece normal, né? Larissa, muito obrigada, viu, pela sua participação. Isa, o Acontece estará no Instagram, certo? É isso aí, a gente coloca aí no nosso @3das11, segue a gente lá para muitas novidades. Dicas, né? Para a pessoa que queira ter um pet. Que dicas que você dá? Para escolha, raça, o que é essencial? Eu gosto muito, adote um animal. Tem tantos animais precisando de um lar, né? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Para e pensa, bota no papel. Você tem como? Você tem tempo? Você tem uma reservinha ali se acontecer algum acidente, né? Se você tá classificado aí, tá tudo legal, né? Você pode ter um bichinho tranquilamente, vai ser muito bom para nossa vida, né? Eles são fantásticos e para a vida deles também, né? Então, assim, lógico, você vai ter que ver se você não tem alergia, né? Alergia a pelo, alergia a isso, aquilo. Pra você também tá pegando aí do melhor... Pra se encaixar melhor na sua rotina, né? Você sabe quando a gente teve a Esmeralda, né? Que foi a segunda cachorrinha, que a primeira eu tive quando era criança. Não tinha muito essa fala da adoção. Não mesmo. Era comprado. Hoje, muito mais. Daí eu sempre falo, gente, se a gente for... Era exatamente isso. Se a gente for ter algum, é bacana adotar. E como ela falou, tem adote um animal, tem o tutor com amor. Piracicaba, né, tem muitos... Tem Verdade. a mesma... Vira-lata, vira-vida. a ONG. Canil mesmo, né, municipal, que a gente Centros de zoonoses lá. pode buscar também mais informações, né? Porque o pessoal fica abandonado e diz que acaba tentando jogar por lá também. Então, é uma ação bem interessante. Com certeza. Obrigada, né? Larissa, pela sua Imagina, gente, participação. muito obrigada, fico à disposição para que E como a gente precisarem. faz para Obrigada. encontrar você caso a gente queira tirar alguma dúvida? Ó, tem o meu Instagram, né, o Lari Furlan, e tô sempre também lá no Hospital Veterinário Pet Planet. Isso aí. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira, pessoal, às 11 da manhã, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada.